Olá, vim aqui nesse lugar bonito, ó. Tô aqui, vamos dizer, no jardim do Paço dos Duques, aqui em Guimarães, Portugal. E vim aqui, que é um lugar bem tranquilo, porque eu queria falar um pouquinho sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto e os sonhos. Eu sou ressonante e estou na minha segunda onda. E os sonhos entraram na minha vida com mais intensidade, né? Porque a gente sempre sonha, nem sempre a gente consegue se lembrar. Mas eles entraram na minha vida com uma intensidade muito grande. A partir do primeiro dia da minha ressonância, da primeira onda, eu comecei a ter vários sonhos. Então, toda noite eu sonhava alguma coisa, né? Algumas vezes eu conseguia entender, conseguia anotar. Outras vezes não fazia, não é que não fazia sentido, mas eu não conseguia expressar, eu não conseguia colocar, verbalizado o que eu tinha sonhado, de tão doido que era. Na minha primeira onda, eu comecei aliás, todo o caminho das palestras, porque eu queria mudar algo interno em mim. Eu sempre tive muito problema com a minha autoestima, com não merecimento. Eu sempre me achei incapaz, não merecedora. E isso também tinha a ver com as minhas crenças, com todo o em volta que eu vivia, né? E aí eu comecei a fazer o caminho das palestras, já tive algumas catarses, mas na ressonância mesmo, nos pedidos, eu queria mudar o interno. Então eu queria as limpezas das minhas crenças, da minha religiosidade, porque eu me descobri muito religiosa. Eu queria mudar a maneira com que eu me via. Eu queria limpeza. No primeiro dia eu já comecei a ter sonhos e foi assim até o final, né? O professor, ele indica você fazer uso do áudio por no mínimo 90 dias. O meu foi uns 100 e poucos dias, porque eu demorei para enviar o pedido e demora alguns dias para chegar a segunda onda. E aí eu sonhei todos os dias. No momento que eu tava da primeira onda, como estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não consegui ter a percepção dos sonhos. Veio a minha segunda onda, os sonhos diminuíram, não se cessaram, mas diminuíram. E agora eu tenho sonhos mais vívidos, né? Não são todos os dias, não é constante, mas eu consigo identificar melhor e eu sempre peguei o costume de anotá-los. Esses dias eu tive um sonho que eu fiquei muito encucada com ele. Eu sonhei que eu estava em um ônibus, eu tinha subido num ônibus, estava com meu esposo e com a minha filha, e eu olhava no vidro do ônibus, eu olhava para minha cabeça, meu cabelo estava solto e tinha muita caspa. E eu fiquei, e eu mexia assim no meu cabelo para tentar tirar aquelas caspas, e eram umas caspas grossas, sabe? Como se fossem umas camadas grossas assim de gordura. E eu mexia e caía um monte, assim, caía. Quanto mais eu mexia, mais caía. E eu tava com muito nojo daquilo. E aí eu acordei, já imediatamente eu anotei o meu sonho. E fiquei com aquilo na cabeça e levei para minha sessão de terapia. Na sessão de terapia, eu contei para ela o meu sonho e ela me deu uma interpretação muito interessante que fez todo sentido. Ela falou que cabelo em sonho significa o nosso pensar, o nosso mental. A maneira com que ele está no sonho também indica algumas coisas, né? E o meu, ele estava solto e essas caspas, elas poderiam indicar as camadas internas minha, né? Aquilo que eu fui, as crenças minhas, as minhas crenças que estavam se soltando de mim. Então, quando eu fazia assim, eu balançava e caía, era como se as minhas crenças estivessem caindo e as limpezas sendo feitas, porque eu tentava tirar, eu limpava. E eu achei muito interessante isso. Eu falei, uau, né? Tá surtindo efeito. Eu pedi, né, por limpeza. Quando terminou a sessão, eu fiquei encucada com a questão dos sonhos e voltei às minhas anotações da primeira onda.
e tinha muitos sonhos que eu tinha anotado e comecei a ler. E olha que interessante, desde o primeiro dia, os meus sonhos, a maioria deles eram em questões de mudança. Então, ou eu estava mudando de alguma casa, ou eu estava arrumando malas, ou eu estava limpando lugares. Eu lembro que teve um sonho que eu estava num galpão muito grande e eu estava limpando esse galpão, tinha muita água e eu puxava a água com o rodo. Outro eu estava num banheiro muito sujo e eu limpava. Enfim, sempre nesse movimento de limpeza, de arrumação, de tirar. Eu lembro que teve um também que eu estava tirando sapatos velhos de uma mala. Enfim, sempre nesse entorno de movimento, né, de limpar. E quando eu comecei a ler, eu falei, olha que interessante, as limpezas já estavam sendo feitas ali, só que eu não estava, como estava acontecendo muito barulho ao meu redor, eu não estava conseguindo ter a percepção necessária para aquele momento. Então eu não conseguia ter um olhar, e muita coisa acontecendo, muita bagunça acontecendo, muita coisa acontecendo na minha vida, eu não conseguia ver que a ressonância, desde o primeiro dia, ela já estava surtindo efeito na minha vida. E o que eu queria trazer é que, assim, às vezes a gente vê muitos relatos na internet de ressonantes que estão tendo catarses, então eles estão passando mal, né? Estão com enjoo, com náusea, alguns sintomas físicos, e eu falava, cara, eu não tenho nada, comigo não acontece nada, parece que a onda não está surtindo efeito na minha vida. E ela entra no campo sutil da nossa vida, ela vai reagir na gente diferente das outras pessoas, né? Na minha vida, no caso, nessa primeira onda e na segunda, foram completamente diferentes. Na primeira, eram muitos sonhos que eu tive. E o interessante dessa maneira, né? Cada um tem uma catarse e tá tudo bem, né? Cada um tem um jeito, cada um vai ter uma experiência, uma vivência e tá tudo bem, né? Comece a perceber como tem sido com você, anote, faz muito sentido você anotar num diário, num caderno, num bloquinho de notas do celular. Anote todas as percepções que você está tendo, às vezes alguns sentimentos que você está tendo durante o dia, né? Isso faz muito sentido, porque depois você consegue voltar a essas anotações e você começa a perceber que já estava surtindo efeito ali, né? Que já estava começando a ter alguns insights, que algumas coisas já estavam acontecendo ali. Então faz muito sentido. Eu tenho anotado algumas coisas, eu tenho visto algumas percepções. Não vou dizer que eu sou, o ser evoluído, porque eu acho que é uma caminhada. Tenho muito a aprender ainda, estou só no início da minha jornada. E queria compartilhar com vocês esse pouquinho, né, de percepção e da maneira com que a onda vem reverberando na minha vida. Olá, eu terminei o vídeo no parque e não me despedi. Então eu quero agradecer a todo mundo que me ouviu, que me deixou entrar na sua casa e que eu pude compartilhar um pouquinho de uma pequena experiência minha com a ressonância harmônica. Ela é uma ferramenta maravilhosa, porém tem os seus desafios, como tudo na vida. E fique aqui com o meu grande beijo. Se você tem alguma experiência diferente, quiser compartilhar, sinta-se à vontade. Esse é o meu universo, mas pode se unir com o seu e a gente pode junto dar continuidade na caminhada. A caminhada ela não precisa ser pesada, ela pode ser leve e quando a gente compartilha, ela acaba sendo um pouco mais agradável porque as outras pessoas podem nos ajudar também a ter umas percepções que a gente não estava tendo. Um grande beijo e mais pra frente eu volto com alguns outros relatos da segunda onda. Beijinho!